Bom, então agora eu vou mostrar a FAPA 9. A FAPA 9, ela aparenta, ela é muito parecida com a FAPA 8, tá? Não tem muita diferença não. Assim, visualmente, o tamanho é o mesmo, o gabinete é o mesmo, né? A caixa dela é a mesma, não tem muita diferença nesse sentido. A diferença está nos bornes. A, a FAPA 9 ela tem um borne FM1 e FM2, tá? E se você reparar, você vai ver que ela tem dois relé, né? Dois relés, que na verdade a FAPA 8 só tem um, tá? Por que isso? Porque com essa fonte você tem como fazer aberturas de fechaduras independentemente, tá? Só que para isso a ligação também é uma ligação diferente, tá? O interfone apropriado para esse tipo de ligação é o Ipanema, esse modelo aqui, que ele já vem com dois botões. Ele internamente, vou desligar aqui por causa da microfonia, ele internamente ele tem esses dois interruptores aqui e várias ligações, sendo que o 1, o 2 e o R é para poder ligar com duas fechaduras. O 3 aqui e o 4 é no caso se você for utilizar alguma extensão, tá? Caso você não for usar extensão, esses aqui, o 3 e o 4, não serão utilizados. Mas para duas fechaduras, você vai usar isso. Agora o detalhe é o seguinte, diferente da FAPA 2, em que por dois fios você pode ligar tanto um quanto o outro no interfone, não faz diferença. No caso da FAPA 9 com interfone Ipanema, tá? Essa ligação ela tem polaridade, ou seja, o fio 1 tem que ser, é comum a todos os sets, tá? Então sempre o 1 tem que ser ligado ao 7. Você não pode inverter aqui. E esse aqui que é do 7 ligar aqui. E o fio 2 é o que vai ao toque do painel. Então, em todos os interfones, o 2 é o que vai até o painel, tá? E o 1 é o que vai para o 7 da fonte. Tá? Não importa onde você vai fazer essa ligação, mas ele tem que ser ligado ao 7 da fonte. E o R, ele também, o R de todos os interfones nesse tipo de instalação, ele vai ser ligado ao R da fonte. Tá? Aqui no R da fonte. Eu vou ligar agora aqui a fonte, para você ver o funcionamento dela. Tá? Só um momento, por favor. Então vou ligar aqui para testar. Tá? Ela está ligada aqui. Tá? O som do toque é igual do interfone de dois fios. É o mesmo toque. Tá? Na verdade, o circuito de toque fica aqui no painel, na parte posterior aqui. Ó. O circuito de toque fica aqui nessa parte aqui. Tá? Então, independente do tipo de interfone que você colocar, né, desde que seja compatível, lógico, o toque vai ser o mesmo. A diferença está na hora que você retira o interfone do gancho. A transmissão dele também é muito boa, a recepção também, tá? Eu coloquei duas fechaduras para teste, tá? Então aqui está uma, ó, abriu. E como eu não tinha uma outra fechadura, eu botei um dispositivo aqui. Aí você vai perceber que vai fazer barulho aqui, ó. Vendo? Uma fechadura, abriu, ó, fechou. Abriu de novo. Tá, então essa é a grande vantagem da fonte FAPA 9, tá? Mas tem que ter muito mais cuidado em relação à instalação. Se você for fazer uma instalação nova, eu aconselho você a convencer o cliente a colocar um sistema da FAPA 8, por exemplo, e com acionamento para duas fechaduras ao mesmo tempo. Tá? Porque uma vez que, veja bem, uma vez que o morador vai receber uma visita e ele vai ter que passar por um portão e um outro portão, um segundo portão, ele vai ter que passar pelos dois. Então, para que aberturas separadas? Tá? Então, se você puder convencer o cliente a colocar um interfone convencional, vamos dizer assim, uma FAPA 8, que a instalação é bem mais simples do que essa, e colocar, pressionar duas fechaduras, se houver necessidade de duas fechaduras, por exemplo,
pode ter uma C90, um portão de ferro e um blindex mais dentro do prédio, né? Na entrada do bloco, por exemplo. Então vai acionar as duas. Só que bastaria um botão para abrir as duas ao mesmo tempo. Por que essa abertura separada? Tá? Isso pode ser válido quando, por exemplo, você tem um condomínio que tem mais de um bloco. Tá? Então, por exemplo, ele tem uma entrada principal e tem um bloco que vai entrar para um determinado número de apartamento e um segundo bloco que vai entrar para outros apartamentos. Aí realmente existe essa necessidade de diferenciação de aberturas. Tá? Aí você tem que fazer todo um trabalho pensando nisso. Tá bom? Mas se você puder convencer o seu cliente a colocar, ao invés de um sistema desse que é mais complicado a instalação, e colocar uma FAPA 8 com um acionamento para duas fechaduras, mesmo que você precise colocar uma fonte auxiliar para abrir as duas fechaduras, que se essa fonte às vezes não consegue abrir duas ao mesmo tempo, coloca uma fonte auxiliar. Eu mostrei isso num outro vídeo. É mais aconselhado que isso. Agora, se você já for num local em que já tenha esse sistema instalado, tá? Se você for fazer um serviço, realizar a troca de algum componente da fonte ou do interfone, tá? Atente para esse cuidado em relação às ligações. Tá? Ela tem essa particularidade. Tome muito cuidado com isso. Pegue o manual, tá? Pegue o manual, verifique como é que é feita a instalação, tá? Estude corretamente para onde vão as ligações, tá? As fechaduras, inclusive, elas têm umas ligações também separadas. Uma fechadura, as duas fechaduras, um lado dela, tá? Das duas, vão ser ligadas ao 9, como é feito na FAPA 8, por exemplo. Mas o outro lado da fechadura, né? Toda a fechadura tem dois fios, então um lado das duas vai ao 9, é comum para as duas, é o 9. E o outro lado, um lado da fechadura, uma delas, tá, vai ser ligada no FM1 e a outra no FM2. A diferença está aí. Tá? É justamente essa ligação aqui que vai diferenciar a abertura de uma fechadura ou da outra. Tá? Então, essa fechadura aqui, um lado dela está aqui e o outro está ao 9. Essa daqui, um lado está aqui no F1 e o outro ao 9. Tá? O que determina realmente a separação disso são esses relés aqui e as ligações nesse borne. De acordo com o botão que você apertar, tá? Ele vai liberar para um ou para o outro. Tá? Então o detalhe da FAPA 9 é esse detalhe aí. Tá? Tem essa característica aí. Então é bom você tomar muito cuidado quando for fazer a instalação dessa, tá? Em relação a essas ligações. Tá bom? Um outro macete também é o seguinte: você pode também usar o interfone ICAP HO, né, que é usado normalmente com a FAPA 8, num sistema desse. Se você não conseguir, por exemplo, um interfone Ipanema, tá? Se você tiver um cliente que deu um defeito, que estragou o interfone, e você quer trocar, e você não encontrar esse modelo Ipanema de 2 botões, você pode substituir da seguinte maneira. Deixa eu desligar aqui para não dar microfonia. O que você vai fazer? Você vai pegar o ITP HO, desculpa, o ICAP HO, tá? O ICAP HO, vai ligar o fio 1 e o fio 2 nele, normalmente, tá? E o R, você vai comprar um botão, outro botão, deixa eu ver se eu tenho um aqui para mostrar. Eu tenho um aqui, tem sim. Você pode comprar um botão desse tipo aqui, por exemplo, não necessariamente seja igual a esse, mas um botão, a gente chama de NA, né, que é normalmente aberto, ele só faz contato, ele só vai fazer contato aqui quando você acionar, aí ele fecha o contato, é um interruptor, né? TNA e NF, normalmente fechado, que é o inverso, tá? Então tem que tomar cuidado com isso na hora que for comprar. Tem que ser um NA, normalmente aberto. O que é isso normalmente aberto? Ele nessa situação aqui, na posição de repouso dele, ele está aberto aqui o contato, ele não está fazendo contato de um para o outro. Quando você aciona aqui, ele fecha um contato internamente e vai passar a corrente daqui para cá. Então, aí ele passa a fechar. Então, por isso que ele é chamado de NA. Tá? O que você pode fazer nesse caso substituir
o ICAP-HO pelo Ipanema. Um lado do R você vai ligar aqui, tá? No lado desse botão. Então, em vez de vir para cá, por exemplo, no Ipanema, você liga aqui. Você vai adaptar isso no interfone, lógico, tá? Você procura o melhor lugar para adaptar. Faz um furo, prende, ele tem uma porca. Ele normalmente, esse aqui é velho, tá? Mas normalmente ele tem uma porca aqui. Então você prende, ele fura e prende ele com a porca num lugar, no interfone onde você achar melhor. Mas a ligação dele é o seguinte: o R que é ligado aqui no Ipanema vai ser ligado a um lado desse, e aqui você vai botar um fio, tá, ligado aqui, e vai desse fio ser ligado ao 1, tá, ao que vai o set da fonte nessa fonte aqui, tá. Então com isso você consegue substituir esse interfone aqui pelo ICAP-HO, que é o que você encontra mais facilmente no mercado, né? Se você tiver dificuldade de encontrar esse tipo de interfone, você pode falar com o seu cliente: olha, eu procurei desse modelo, realmente é mais bonito, é mais moderno, é diferente, é mais aconselhável esse sistema, mas como eu não encontrei ele no mercado, eu consegui esse outro aqui, que é da mesma marca, do mesmo fabricante, e eu posso fazer essa adaptação, tá? Esse interfone é um aparelho um pouco mais caro do ICAP-HO, tá? Então, se você for fazer também essa adaptação, cobre também um pouco mais caro para o seu cliente, porque afinal de contas você vai ter mais trabalho também para poder atendê-lo, né? Suprir uma dificuldade dele, uma vez que você não conseguiu encontrar esse material, tá? Então essa é uma saída e um macete que eu estou passando para você, tá? Espero que tenha gostado. Caso fique alguma dúvida, tá? Mande um e-mail perguntando em relação à sua dúvida para que eu possa responder, tá certo? Boa sorte aí, te desejo sucesso na sua vida.